Olá a todos, meu nome é Clóvis Manoga do canal Educática. Nesse canal aqui a gente fala sobre vários assuntos que a gente já fez, ou está fazendo, ou sabemos fazer. E agora nós vamos entrar numa sequência de vídeos falando sobre impressoras 3D. Antes de mais nada, é uma satisfação, eu fiquei fora há algum tempo, a gente estava fazendo uma reforma na residência e o barulho e a poeira estava terrível. E a gente já voltou a todo vapor. Pessoal, vou pedir para vocês a inscrição no canal, dar seu likezinho, ativar o sininho, que de 2021 para frente vai ser muito importante que vocês me ajudem a ajudar vocês. O que nós vamos falar, pessoal? Aqui eu tenho uma impressora 3D, uma Grabber 3i, que tem nivelamento automático. É um modelo que vocês vêem com facilidade em vários lugares, uma montagem open source, utilizando um firmware chamado Marlin, que é excelente do nosso ponto de vista. E o que nós vamos mostrar para vocês? Eu tenho um outro modelo, mas é um modelo comercial, não vamos entrar na questão nesse momento. E eu vou mostrar para vocês como fazer uma montagem disso daqui sem enfeitar muito o palhaço, sem complicar. Por quê? Porque a montagem em si de uma impressora 3D, ela não é complexa. O complexo é você fazer o uso dela. Por que o uso dela? Uma vez ela configurada, pronta para funcionar, os truques e os segredos de utilizar estão nos programas que vai fazer a fatiação, ou seja, que vai deixar o seu arquivo de imagem pronto para ser imprimido nela. Então nós vamos começar a falar, primeira coisa, então, estamos aqui com um kit para montar junto com vocês, mas não nesse momento. Eu vou começar isso de forma diferente. Eu vou começar a falar primeiramente sobre bico extrusor, que é uma coisa que vocês vão ter que aprender a trabalhar para ter sucesso. Depois nós vamos falar sobre o firmware, a compilação e a instalação. Depois os drives de motores de passo. E aí nós vamos partir para a montagem em si da estrutura da impressora 3D. Certo? Então, hoje, nesse momento, o que nós vamos falar para vocês? Eu vou falar para vocês sobre o bico extrusor. Esse daqui é um bico extrusor. Ele é chamado bico extrusor direto. Como vocês vão ver aí na foto, ele tem uma entrada do filamento direto nesse ponto. O que ele faz? Ele esquenta a cabeça, o motor de passo empurra o filamento e ele vai sair pelo bico. O filamento já devidamente derretido. O funcionamento é extremamente simples. Não tem segredo nenhum. Nós vamos mostrar para vocês isso, inclusive funcionando, a resistência, tudo bonitinho. Já esse outro bico extrusor, pessoal, ele é diferente, como vocês estão vendo na foto em cima. Ele utiliza o filamento, não é colocado diretamente dentro dele. Ele tem uma guia. Por quê? Porque o motor de passo que vai alimentar o fio, ele não fica junto com a cabeça, ele fica separado. É bem interessante esse mecanismo porque ele deixa a estrutura mais leve e o motor de passo, em vez de ficar junto com o bico extrusor, ele fica separado. Beleza? Agora, qual é o bico extrusor? Um exemplo de como funciona um bico extrusor para vocês, eu vou mostrar agora. E praticamente quase todo mundo tem isso em casa. Pessoal, a pistola de cola quente. Esse daqui é o maior exemplo de bico extrusor que vocês possam ter para a gente explicar para vocês. Então, de uma maneira bem grosseira, eu vou mostrar para vocês como funciona um bico extrusor grosso, bruto. E depois a gente vai explicar para vocês como funciona um bico extrusor de impressora 3D. O princípio é exatamente o mesmo, mas para uma aplicação diferente e com uma precisão muito acima do normal. Mas por que você tem que aprender a entender ou aprender como funciona um bico extrusor? Porque o sucesso da sua impressão vai depender de alguns conhecimentos. Entre eles temperatura do bico, qual é o tipo de material que você vai derreter, como ele vai depositar isso na sua mesa. Então, todos esses detalhes, eles são importantes para você ter um verdadeiro rendimento.
Agora, qual é o seu objetivo? O seu objetivo é montar uma impressora, adquirir conhecimento e trabalhar com ela? Então você está no canal certo e no vídeo certo. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, dá seu likezinho, que nós vamos brincar agora de derreter plástico. Pessoal, só para a vida ficar emocionante, nosso extrusor exagerado. Como é que funciona uma pistola de cola quente, pessoal? Bom, obviamente, ela é ligada na corrente elétrica, ela tem uma resistência interna, que aquece, ela aquece um tubo, cola quente, que nada mais é do que um plástico, certo? Ele vai aquecer e você vai fazer esse movimento e o bico extrusor, deixa eu dar um zoom aqui, pegar melhor a imagem, e você vai ter o filamento, ou se derretendo e se decompondo, certo? Bom, feita a lambança, a gente vai pro nosso, realmente pro bico extrusor das impressoras 3D. Esse daqui é o modelo Direct. Por quê que é Direct? Porque o filamento, ele entra direto dentro da cabeça e ele é alimentado pelo motor que está colocado logo acima desse componente aqui. E tem esse outro modelo que é chamado Bowden. O que é isso? Bom, diferente do Direct, ele tem aqui um conector de engate rápido. Isso aqui é usado em pneumática, tá, pessoal? E o filamento, ele através de uma guia plástica, é colocado aqui e o motor de passo fica longe. Fica longe, ele evita o peso na cabeça. Mas isso eu vou mostrar para vocês na prática. Aqui eu quero mostrar como funciona. O que compõe uma cabeça? Aqui nós temos o bloco de aquecimento. Aqui nós temos o bico. Esse aqui é o bico de uma extrusora modelo Bowden, tá? O da modelo Direct, que é essa aqui, ele é bem menorzinho. Mas eu não vou retirar não, ele é bem menor. A resistência são exatamente a mesma. E o corpo deles são muito parecido, mas com essa diferença que você vê aqui. Bom, mas por que ele tem esse formato aqui, pessoal? Ele tem esse formato pelo seguinte: quando você introduz o filamento, lembrando que a medida desse filamento aqui é de 1,75 milímetros, ele passa pelo corpo da cabeça até ele chegar aonde? No bloco de aquecimento. Quem é o bloco de aquecimento? É esse componente. E nós temos essa guia aqui, ó, do bloco de aquecimento. Então o que vai acontecer? Exatamente isso daqui, pessoal, ó. Ele é encaixado aqui, certo? E olha só, chegou. Perceberam? Então o que acontece? Agora sim ele vai entrar em contato com o bloco de aquecimento. Qual é o objetivo disso tudo, pessoal? Explicar para vocês o formato disso daqui. Essas aletas servem para refrigerar o bico, ou corpo do bico, para evitar que, quando o filamento entre, ele se derreta aqui e ocorra um entupimento do filamento. O filamento não passa. Então, isso daqui, ele não é enfeite. Isso aqui é um dissipador de calor, aonde se encaixa uma ventoinha. Ah, mas por que eu estou falando isso? Porque na hora de você configurar o seu firmware, configurar os softwares de fatiamento, você tem que ter isso em mente. O ventilador que vai aqui nunca deve ser desativado, ele nunca deve parar de funcionar. Por quê? Porque senão o aquecimento do bloco vai afetar o dissipador e isso daqui vai virar uma maçaroca sem tamanho. Nós chegamos a um ponto de falar para vocês sobre dois detalhes importantes, tá? O resfriamento do dissipador e da necessidade das ventoinhas. Agora, olha só que interessante, eu vou colocar o bico. Bom, o bloco de aquecimento tem em comum o quê? Isso aqui, pessoal, é uma resistência de aquecimento. É aonde você vai aplicar os 12 ou 30 ou 24 volts e ele é introduzido nesse ponto, dessa forma. Então o que vai acontecer? O bloco vai aquecer por causa da resistência que é presa por esses dois parafusos, certo? Olha só a montagem do bloco. Extremamente importante.
que é o termistor ou o sensor de temperatura, que é essa criaturinha aqui, ó, que ele vai introduzido, pessoal, dentro desse buraco aqui. Tá vendo? E um parafuso fixa ele pelos fios. Entenderam? O que vai acontecer aqui? A sua fonte de alimentação por intermédio do firmware vai alimentar o seu bico extrusor. Ele vai gerar uma forma de onda PWM que vai elevando lentamente a temperatura da resistência, ao mesmo tempo que o seu Arduino com o firmware instalado vai lendo a temperatura desse sensorzinho aqui e enviando para a controladora até atingir a temperatura de fusão, ou seja, do derretimento do seu filamento, que vai variar o tipo de filamento devido à temperatura. Tá? O ABS por volta de 220, 230 graus e o PLA por volta de 180 a 190 graus. Essa aqui é a sua cabeça e esse daqui é metade do teu sucesso. Metade não, exagerei. Isso aqui é 20% do seu sucesso. Sem falar do bico. O bico padrão das impressoras é de 0,4 milímetros, mas você pode usar de maior diâmetro ou menor diâmetro. Lembrando que maior diâmetro você tem menos precisão, menor diâmetro você tem mais precisão. Então, imagina que você tem o seu filamento sendo alimentado pelo motor de passo. A precisão do motor de passo é a precisão que nós não temos em nossa mão para fazer o depósito do filamento, que é exatamente isso aqui que ele vai fazer. Fez a primeira camada, ele volta, faz a segunda camada, aí ele volta, faz a terceira camada e vira esta bagunça, mas eu acredito que vocês entenderam. Isso é um bico extrusor, funciona exatamente como esses modelos que vocês estão aqui vendo, idênticos, e é uma boa parte do teu sucesso no seu trabalho. Pois bem, pessoal, agora vamos ver na prática isso tudo. O que eu vou fazer? Eu vou dar um comando aqui, ó, de temperatura no meu bocal, que é o bico extrusor, e eu vou elevar a temperatura dele. Como eu estou utilizando ali na impressora um pedaço de ABS, eu vou elevar a 230 graus. Apertei o botão, o barulho na impressora já se alterou e ele começou a fazer o aquecimento. Lembrando que eu estou com o ar-condicionado ligado. Então aqui eu tenho que chegar a 230 graus e eu já estou em 39, 41, 44. O que vai acontecer, pessoal? Como eu não estou utilizando uma cabeça tipo Bowden, eu estou usando uma Direct, eu coloquei aqui um pedacinho de filamento para chegar à temperatura. Olha o conjunto mecânico. O filamento entra e o filamento sai. Mas por que isso? Calma que nós vamos chegar lá. Isso chama retração. Não esquece, nesse vídeo nós já demos várias dicas para vocês. Retração. Só avisando, eu estou com a temperatura aqui agora a 179 graus. E quando eu chegar na temperatura correta, eu vou mudar a posição da câmera para vocês verem o que eu vou fazer. Observem que ó, já tem um filamento ali. Vou dar um zoom. Pessoal, eu vou filmar pelo espelho, tá? Então, olha só. Aqui a gente vai finalizar o entendimento. O que nós explicamos para vocês do ventilador que refrigera o corpo da cabeça é esse ventilador permanentemente ligado. Alcançamos a temperatura, pessoal, olha só, o filamento se soltando e no nosso extrusor bruto, usou o meu dedo no gatilho, ou o seu dedo no gatilho da sua pistola de cola quente, e eu vou girar a engrenagem com a mão, pessoal. E você está notando ali, ó, olha lá, ó o filamento descendo. E eu estou com a minha mão, eu estou girando com a mão. E agora eu vou fazer uma retração. Eu vou puxar o filamento para dentro. Estão observando aqui? Esse bico, nesse momento, pessoal, está a 230 graus. Então, o que nós estudamos aqui? O que nós aprendemos? Como funciona o bico extrusor?
qual é a temperatura, e a temperatura vai variar de acordo com o filamento que você está utilizando. Você tem uma ventoinha de suma importância para refrigerar o corpo do teu mecanismo, para você não entupir e nem acumular filamento dentro do bloco de aquecimento. E você tem um segundo ventilador que fica para depois, que é esse aqui, que literalmente, pessoal, ele vai refrigerar o seu bloco de aquecimento. Beleza? Eu acredito que a gente aprendeu algumas coisinhas. Eu acho que mereço a sua inscrição no canal, o seu like, porque vem bastante coisa pela frente, bem mais interessante. Abraço a todos.